Oi, gente, tudo bem? Saúdo vocês na graça e na paz desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e acolho vocês nesta alegria e na esperança de que estejam todos e todas bem. Hoje, mais um final de semana, mais um domingo em que nós partilhamos da palavra do Senhor e também desse momento de reflexão. Convido vocês aí em suas casas para que busquem em suas Bíblias o texto de Atos no capítulo 2, o versículo 43 até o 47, que eu passo então a ler. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Um texto que nós já partilhamos em nossas comunidades, em alguns momentos de reflexão, e é esse texto que vem a nós nesse final de semana. E mostra claramente para nós uma maneira de viver-se em comunidade, em partilha, em comunhão absoluta. Hoje, nós vivemos num momento totalmente diferente. Nós não conseguimos alcançar essa plenitude de partilha com a qual aqui o texto de Atos nos coloca. Talvez fosse o sonho, das nossas comunidades, talvez até da nossa humanidade, que não houvessem divisões, que não houvessem ricos e pobres e extremamente pobres, por exemplo, onde tudo e todos teriam as suas condições de vida, de alimentação, de subsistência. Sabemos que essa não é a nossa realidade e sabemos que esse é um dos grandes desafios aos quais nós somos motivados a orar e também a transformarmos a realidade em que nós vivemos, inclusive. No tempo de pandemia que nós estamos passando, talvez essas desigualdades, essa diferença que há entre as pessoas, entre os povos, entre os países, entre as cidades, municípios, regiões do nosso Brasil e também do mundo afora estejam ainda mais perceptíveis. A pandemia tem mostrado e tem trazido à tona as dificuldades que nós encontramos na saúde, na educação, e também, por que não, na divisão de renda. Talvez nós estejamos nos perguntando que esse texto talvez tenha a ver com a situação em que nós estamos, com a nossa realidade, se vivemos tão distantes dessa comunidade ao qual aqui o texto nos conta. O que Jesus gostaria e esperaria de nós não é uma comunidade de pessoas iguais, mas sim uma comunidade ou uma paróquia, uma igreja que trabalhe e que exerça a sua fé em meio ao diferente. Nós já estamos muito habituados, realmente, em fazermos campanhas, em fazermos ações diaconais. Isso sempre foi um dos nossos grandes objetivos e alcançado muitas vezes em nossa paróquia. Mas nós sabemos que isso também não é suficiente diante da situação em que nós vivemos. E talvez a pandemia trará uma realidade ainda mais complexa no meio em que nós vivemos. Nesses últimos dias, muitas famílias da nossa paróquia já tiveram os seus cargos, o seu emprego tirado pela situação econômica do país, das nossas cidades. Algumas famílias já saíram das nossas localidades aqui, dos arredores, retornaram ao interior do estado, de onde tinham vindo em busca de melhores condições de vida, de emprego. Sabemos que tudo isso será ainda mais real nos próximos dias.
O que nós precisamos é exercermos a nossa confiança e a nossa fé e nos alegrarmos com aquilo que Deus tem nutrido em nosso coração. O amor, a misericórdia e, por que não, a solidariedade. O texto, no versículo 46b, diz o seguinte: nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Um novo mundo, uma nova realidade é sim possível, inclusive a partir dos nossos lares. Quando nós temos a partilha, a misericórdia, o perdão, a sensibilidade e, por que não, a solidariedade dentro dos nossos lares, entre os nossos, existe uma grande probabilidade de nós exercermos todos esses frutos do Espírito Santo que só são possíveis com a ajuda do nosso Deus fora das nossas casas. Quando nós vivenciamos um pouquinho de cada uma dessas coisas, na nossa realidade, dentro das nossas quatro paredes, onde ali temos a convivência mais íntima entre as pessoas, né? Entre os nossos e também com Deus, existe uma grande probabilidade de que tudo isso seja exercido e praticado de porta para fora. Ou seja, ali onde nós também convivemos, trabalhamos, convivemos comunitariamente. O texto de Atos vem talvez trazendo um alerta para que nós não tratemos dos casos com sensibilidade e misericórdia quando eles já acontecem. Por exemplo, que simplesmente só estendamos a mão quando as pessoas já não têm mais alimento ou quando elas já não têm mais a sua subsistência. Enquanto pessoas cristãs nesse mundo, nós também devemos denunciar, falar sobre a desigualdade econômica quando isso também tem a ver com a política e com a economia do nosso país. Precisamos encontrar meios de ali também testemunharmos a verdade, a justiça, a divisão dos bens, do bem comum, para que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância. Nessa semana, lendo e preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma pequena história de que quando os alunos de uma escola tiveram o seu momento ao ar livre de confraternização na beira de um rio, jogavam ali felizes vôlei num campo de grama. Mas o riacho ele descia, na lateral desse campo. Os professores cuidavam dos seus alunos e eles se divertiam muito. Quando, lá pela meia-tarde, quando todas as brincadeiras aconteciam, percebeu-se que uma das crianças estava na água, descendo pela correnteza, sendo levada, visivelmente com os sinais de afogamento. Um dos professores não pensou duas vezes e se lançou na água para tentar salvá-la. Ele tentou, conseguiu e logo após mais duas crianças estavam visivelmente afogando-se novamente. Outro professor que estava ainda no gramado saiu correndo e foi rio acima na lateral do rio até o local onde as crianças talvez pudessem estar caindo na água. Ou seja, muitas vezes nós precisamos ir em busca da causa, para que ali seja, talvez, queira Deus, sanado o problema ou a dificuldade, para não corrermos pela correnteza tentando salvar as consequências ou salvar as pessoas das consequências daquilo que elas têm enfrentado. Nesse momento, nós lutamos contra a correnteza de um vírus sobre o qual muitos tentam opinar, deixar comentários, buscar uma solução. Mas talvez nós estejamos nos esquecendo dos cuidados que nós precisamos ter para que as consequências ainda gerem talvez mais sofrimento às nossas famílias e às nossas vidas. As consequências dessa dor, desse desamparo,
desta aflição toda que nós não conseguimos solucionar. São graves e elas têm sido sentidas pelas pessoas e também por mim, por nós. Muitas vezes nós nos preocupamos, não dormimos, poucas vezes temos fome, motivação. E eu compartilho desse sentimento ao qual talvez você também tenha se sentido ou tenha sentido. Na nossa realidade, sabemos que muitos são os casos e eles têm aumentado dia após dia. O meu apelo hoje a você é que nós façamos a nossa parte nesta sonhada comunidade onde se partilha tudo que se tem, inclusive as necessidades. A nossa necessidade nesse momento talvez seja alimento, talvez seja um ouvido, um ombro amigo, talvez seja uma oração ou uma palavra de motivação. Que nós possamos, da maneira com que nós conseguimos, nos aproximarmos uns dos outros, fazendo a nossa parte, exercendo e colocando em prática a nossa fé, essa que tem nos mantido até aqui, e que nós não precisemos sanar as consequências. Que nós possamos confiar que logo poderemos celebrar e celebrar a vida, lembrando com alegria e com gratidão por tudo aquilo que temos passado, na confiança e na proteção desse Deus que nos tem acompanhado. Que esse Deus de misericórdia e amor toque os nossos corações e que sejamos sensíveis à dor do outro, da outra. E que um novo mundo, uma nova terra, talvez seja possível depois de que tudo isso que nos assola e que nos inquieta passe. Convido a você a orar em sua casa e colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que perpassa no silêncio do teu coração e no teu pensamento. Querido e amado Deus, nós te damos graças por tudo que tu tens feito por cada um e cada uma de nós. Lembramos tantas situações que nos causam medo, insegurança, temor. Lembramos de tantas famílias que já perderam os seus entes queridos, em especial as famílias que tiveram de se despedir drasticamente e rapidamente dos seus queridos nessa semana. Lembramos tantas e tantas situações onde a calamidade também da seca faz as pessoas sofrerem, a terra, os animais, a tua criação. E te pedimos que olhe para todos e todas nós com a tua graça, teu amor e tua misericórdia. Que tu possas, Senhor, transformar os nossos corações e que sejamos realmente mais misericordiosos, esperançosos e, por que não, compassivos, esperando que tu faças o melhor para cada um e cada uma de nós. Em teu nome, Senhor, é que nós oramos e colocamos tudo aquilo que perpassa o nosso pensamento e o nosso coração em tuas mãos. Amém. Que Deus, em sua graça, te abençoe e te guarde, e que Ele resplandeça sobre ti o seu rosto e lhe dê a sua paz. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.